Espero que vocês estejam bem. Nós vamos dar continuidade hoje nesse projeto, nessa maratona que a gente está tendo de estudos bíblicos voltados para a área do conhecimento, nosso conhecimento interno, conhecimento da nossa história. E nós estamos sendo desafiados, provocados, a uma mudança de vida, a fazer uma reflexão, uma análise da nossa vida e do nosso passado, ver aonde existe ali algum ponto de desequilíbrio, onde há algum pecado não confessado. E nós temos aprendido que a solução para a nossa vida é o arrependimento. Antes do arrependimento vem o reconhecimento, que ninguém se arrepende de uma coisa que não reconhece. Eu só me arrependo se eu reconheço aquilo errado na minha vida, que aquilo trouxe um peso. É a mesma coisa de doença, Ninguém faz tratamento ou ninguém vai ao médico se ele não se convencer que ele precisa ir. Pegando um gancho já nisso, quero chamar a atenção para esse mês, que nós estamos passando, que é tido como Novembro Azul, mês da consciência do homem com a sua própria saúde. Então, você aproveite essa oportunidade, esse movimento que está tendo, esses incentivos que estão tendo, para cuidar da sua saúde. Você é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em você, e como zelador desse templo, é sua responsabilidade, minha responsabilidade, cuidar da nossa saúde. Nós precisamos viver muitos outros churrascos juntos. Então, cuide da sua saúde para você poder participar. Bom, nós vamos continuar falando hoje a respeito do livro O Avivamento do Odre Novo, do pastor Cote. E como nós temos falado sequencialmente, hoje nós vamos tratar do tema que está no capítulo 9, Lidando com a Maldição. Para mim, esse capítulo é o mais denso do livro. Se você leu todo o livro, você vai entender o que eu estou dizendo. Porque ele trata diretamente das questões de maldição. A palavra maldição, muitas vezes, dentro da igreja, ela é ou mal interpretada, ou ignorada, ou gera motivo para polêmica. Uns acreditam, outros não acreditam. Nós vamos falar um pouco disso aqui hoje. Pega sua Bíblia comigo, por gentileza. Abra em Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas está logo depois de 2 Coríntios. Gálatas capítulo 3, nós vamos ler o texto dos versículos 13 e 14. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse até nós, ou até os gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Feche os olhos. Deus, nós estamos diante da sua palavra. A razão de nós termos reunidos aqui nesta noite é pelo Senhor, é para o Senhor. Não existe outra razão de nós estarmos aqui, ó Deus, se não for para poder te adorar, para prestar um culto ao Senhor. Nós não viemos, ó Deus, aqui confraternizar com os nossos amigos, ter uma reunião de um clube social. Nós não viemos aqui para poder cumprir um protocolo e calar a nossa consciência de que fomos à igreja.
Nós não estamos aqui, Senhor, ó Deus, para assistir uma palestra, para assistir um culto, mas nós viemos prestar ao Senhor o nosso culto consciente. Nós já louvamos ao Senhor, ó Pai, com as nossas vozes, com os nossos cânticos, com as nossas palmas. Nós reservamos esse momento agora para que o Senhor fale conosco. Nós queremos ouvir a Tua palavra. Traga, Senhor, a Deus, uma revelação daquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, para que nós possamos sair daqui, ó Pai, entendendo a Sua palavra, entendendo o recado que o Senhor tem para nos dar, para nos oferecer. Nós colocamos nas Tuas mãos tudo aquilo que deixamos para fora da igreja, os nossos bens, patrimônios, familiares, qualquer situação difícil que por acaso tivermos deixados para fora desta igreja, nós colocamos nas Tuas mãos, entregamos nas Tuas mãos. E nós ministramos anjos, ó Pai, para que possam estar lá agora, guardando e cuidando de cada coisa que é nossa. Porque nesse momento nós queremos entregar o nosso pensamento ao Senhor, a nossa mente a Ti nós queremos entregar. Em nome de Jesus, eu coloco nas Tuas mãos esta palavra e Te peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que eu não venha macular a Tua palavra, mas que eu possa servir, Senhor, a Deus, de fonte, de canal de bênção para os meus irmãos, e da mesma maneira que o Senhor falou comigo, esta palavra possa falar com cada um de nós. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos. Meu amado, a Bíblia, ela é dividida em duas partes. Da mesma forma que a humanidade também é dividida em duas épocas. Nós temos um calendário antes e um calendário depois de Cristo. Da mesma forma que nós temos uma Bíblia antes e uma Bíblia depois de Cristo. Uma antiga aliança e uma nova aliança, um Antigo Testamento e um Novo Testamento. Jesus, ele foi a divisão de épocas, ele foi a divisão de conceitos, ele foi a divisão da história. Quando a gente fala a respeito de maldição, e muitas pessoas ligam essa palavra maldição ao Velho Testamento, ao Antigo Testamento, dizendo que aquilo que foi maldição está relacionado exclusivamente ao Velho Testamento, à época da lei. E porque agora Jesus veio e nós vivemos na graça, não existe mais maldição. De certa forma, esse entendimento ele está correto, e eu digo de certa forma, e eu já vou explicar o porquê do de certa forma. Mas eu não sei se você já percebeu nos dias de hoje, com o avanço do celular e da tecnologia, das redes sociais, qualquer pessoa hoje que tenha vários seguidores, que possa ser chamado de influencer, qualquer palavra que ele citar, acaba virando uma lei, acaba virando uma regra. Basta a pessoa ter muitos seguidores e falar uma palavra de efeito, ou dar um entendimento, um conhecimento que é próprio dele, que todo mundo aceita. Muitos textos da Bíblia têm virado motivo de polêmica e de má interpretação por conta disso, porque hoje tem muita gente falando muita coisa, e muitas vezes que não à luz da palavra do Senhor, de forma rasa, e às vezes até de forma leviana. Um exemplo que eu digo disso, a respeito do Velho Testamento, eu já ouvi pessoas influentes dizendo, você não deve trazer o dízimo à igreja, porque o dízimo é da velha lei, é da velha aliança. Eu não vou entrar nesse assunto, nesse tema agora, mas para quem estuda a Bíblia e conhece um pouquinho da Bíblia, sabe que isso não é verdade. Basta ler Hebreus capítulo 7, que vai ter uma noção do de onde vem o dízimo, que antecede a lei. Mas aí, algum influencer quer criar ou criticar, ir contra a igreja ou os costumes, quer fazer uma palavra contrária, e abre e solta, você não deve trazer mais os dízimos.
E a pessoa acaba atraindo, ou não atraindo maldição, mas retendo bênçãos na própria vida dela. Bênçãos que estão aqui disponíveis para nós. Esse assunto maldição também é um dos polêmicos, dentro e fora da igreja. Veja bem, para a gente falar de maldição, obrigatoriamente a gente tem que falar de lei. Lei dada às pessoas, lei dada ao povo de Deus através de Moisés. Moisés, ele escreveu uma sequência de mandamentos que nós devemos seguir. E quando nós não obedecemos esses mandamentos, vem o juízo de Deus, vem a consequência de Deus, ou vem a maldição. Então a maldição, segundo a Bíblia, ela está ligada intimamente com a lei, com a regra de Deus, e que quando nós desobedecemos essa lei, nós atraímos para nós maldição, juízo, consequência dos nossos erros. Deu para entender isso que eu acabei de dizer? Pega a sua Bíblia, abra comigo, por favor, em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26. Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26. Eu vou ler na minha versão, diz assim: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. O que está escrito? Maldito aquele que não confirmar, que não fazer valer a palavra da lei. A maldição, as consequências da desobediência veio para aquela pessoa que não cumpre a lei. Tiago, capítulo 2, versículo 10, está bem no finzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se tornou culpado de toda a lei. Difícil coisa era seguir a lei. E se eu tropeçasse em um só ponto, eu invalidava todos aqueles outros pontos positivos que eu guardei. A lei eram regras que nos mostravam a conduta correta de agradar ao Senhor. As consequências de não andar conforme essa conduta também estava explícita na lei. Muitos prejuízos aconteceram, pessoas morreram, perderam a vida porque não obedeceram à lei. Pessoas tiveram prejuízos porque não obedeceram à lei. Tiveram doenças porque não obedeceram à lei. Tiveram guerras e perderam guerras porque não obedeceram à lei. Mas Deus, na sua misericórdia infinita, nos envia Jesus. Jesus, quando vem à terra, nascido de mulher, com a natureza humana, daqui a pouco nós vamos ler um texto que fala sobre isso. Ele não veio como um anjo, porque o mal veio para o homem, a natureza humana foi corrompida. Então foi necessário que Jesus nascesse na natureza humana, para que através da posição de homem, ele nos mostrasse que é possível viver uma vida reta diante do Senhor. Ele veio, viveu, não pecou em nenhum ponto da lei, não tropeçou em nenhum ponto da lei. Ele cumpriu toda a lei. E ainda mais, ele levou sobre si, além dele não ter
culpa nenhuma, ele ainda levou sobre si a culpa que era sua, que era minha, que era dos nossos antepassados e que será dos nossos futuros descendentes. Ele levou sobre si. E a partir de Cristo, a maldição da lei se encerra. A desobediência à lei trazia maldição. Como Cristo cumpriu a lei, ele passou agora a ser um novo legislador. É como uma luta de UFC. Uma pessoa vai lá e ganha o campeonato, ele leva consigo um cinturão. Copa Libertadores. Aquele que ganha fica retendo aquele troféu durante aquele período. Então, quem vence tem o poder, tem a autoridade. É o que aconteceu. Jesus, ele cumpriu a lei. Então, ele pôde, por autoridade, passar a trazer uma nova legislação, uma nova lei. Deu para entender isso que eu disse? Deu? Eu quero fazer uma explicação aqui. Eu queria pedir 5 voluntários para vir aqui à frente me ajudar a pregar, por favor. Não, pode vir todo mundo junto. Fica aqui, por gentileza. Eu vou te dar isso aqui, segura por favor. Tem. Segura aqui, por favor. Vou te dar isso aqui que é mais leve. Vocês dois me esperam aqui, por favor. Eu quero fazer aqui, igual Jesus fazia. Jesus, ele contava a palavra do Senhor através de parábolas, de comparações. E eu quero fazer uma comparação aqui do que foi o sacrifício de Jesus nas nossas vidas. Imagina que cada um desses 3 que estão aqui, dos 3 para cá, cada um deles representa toda a humanidade, você, eu, os nossos passados, os nossos descendentes, aqueles que virão, as gerações futuras. Cada um deles representa um de nós. E cada objeto que está aqui na mão deles representa o pecado, representa uma desobediência, representa uma quebra da lei. Ok? Fala um nome de um pecado aí. Imoralidade. Lascívia. Fala um pecado aí. Estou calmando. Os irmãos, ajuda ele a escolher um. Mentira, pronto, já falou. Cada um de nós carregou para si um pecado. Lá em Salmo 124 diz: Senhor, quem vai chegar ao céu? Quem tem as mãos limpas, o coração puro. Só que o pecado, ele suja as nossas mãos. E antes de Cristo, isto nos levava até o inferno. O diabo, ele é como aquele vendedor. O diabo, ele não age fora da lei. Ele pode ser tudo o que for, mas ele não age fora da lei de Deus. Por isso, se nós andarmos debaixo da lei do Senhor, debaixo da palavra e da autoridade do Senhor, o diabo não pode nos tocar, nem a nós e nem os nossos, porque ele respeita a autoridade. Então, ele é como se fosse um vendedor. O vendedor vai na sua casa, te oferece um produto, e ele fala: depois você me paga. Coloca um produto na sua mão, quando talvez você tinha 15 anos, e fala: quando você tiver 60, você me paga. Quando você tiver 35, você me paga. Coloca nas mãos de alguém um pecado, e através daquele pecado, na mão daquela pessoa, daqui a tantos anos, vai ser a causa da destruição daquela pessoa. Pode ser que não aconteça agora, e isso é um engano que muitos de nós têm. Que eu cometi um pecado, não aconteceu nada, ninguém ficou sabendo, eu posso continuar
cometendo. Eu posso continuar, ninguém percebeu. Mas, meu amado, isso é o diabo dando corda, e a misericórdia do Senhor, que tem se renovado toda manhã nas nossas vidas, nos dando a possibilidade e a oportunidade de nos arrependermos e não pecarmos mais. O diabo, então, entrega um produto e é como se assinasse uma promissória. Todo mundo aqui entende promissória, né? Conhece? Hoje acho que nem tem mais promissória nos dias de hoje. Mas eu te dou esse produto, ele é bom, ele é gostoso, ele é prazeroso. Pecado, o pecado ele é bom, se ele fosse ruim ninguém cometia. O mal ele é bom, se não fosse bom ele não cometia. Porque ele tem a ver com a nossa natureza humana e não com a nossa natureza espiritual. E a nossa natureza humana se agrada daquilo que desagrada ao Senhor. Então o diabo ele convence no poder de convencimento que ele tem, e ele é tão poderoso para convencer uma pessoa, que ele consegue convencer que um copo deste tamanho, de uma bebida destilada, vale mais do que uma família, vale mais do que o futuro dele, vale mais do que uma empresa. Que uma erva da natureza, coisa que na natureza é muito bom, ele consegue fazer com que aquela erva daquele tamanho pequenininha valha mais do que a vida de um pai de família, valha mais do que a própria vida dele. Esse é o poder de convencimento de Satanás, nos convencendo que o mal é bom. E aí ele vende o produto, anota o nome da pessoa, fulano de tal, no dia tal, no lugar tal, pegou na minha mão um pecado. Então eu tenho agora legalidade para poder ir lá e cobrar. Só que o preço que o diabo vende as coisas para nós é muito caro, e o preço é a nossa vida. É a vida da nossa família, dos nossos filhos, da nossa esposa, dos nossos amigos, daqueles que estão ao nosso redor. É a nossa geração, é a nossa descendência. É muito caro aquilo que ele paga para a gente. Escuta isso, é muito caro aquilo que ele entrega para a gente. O preço que nós vamos ter que pagar é altíssimo. Então ele entrega e anota, está aqui, guardado. Coloca na mão do outro, está aqui guardado, em tal dia eu volto para poder buscar. Coloca na mão do outro, em tal dia eu volto aqui para poder buscar. Assim é o pecado nas nossas vidas. E quantas pessoas morreram, perderam a vida, perderam tudo, perderam fortuna, perderam paz, perderam saúde, porque tinham na mão dele uma sujeira que era do diabo. Mas um dia, Deus levanta o filho dele vem aqui na terra, passa pelos mesmos processos, porém, em momento nenhum ele aceita nada do que era do diabo. O diabo, você já viu aquele cliente, quem trabalha com vendas, vai ter um cliente que vai entrar na sua loja e você vai falar, posso ajudar? E ele vai ficar com cara feia, nem bom dia vai te dar. Você vai conversar com ele, vai tentar vender para ele, ele não, só está olhando. E nem vai querer olhar para o seu rosto. Jesus foi um desse. O diabo chegou para ele e disse, olha, levou ele num alto lugar, pula daí, isso é Deus. Olha, você é poderoso, faz esse pão. Está pesando o pecado, né? O diabo levou Jesus lá e falou, transforma essa pedra em pão. O diabo falou para Jesus, olha, eu te dou toda essa riqueza se você me adorar, mas nenhuma das ofertas que o diabo fez para Jesus, ele aceitou, e as mãos dele estavam limpas. O que diz em Salmos, Senhor, quem vai entrar no seu santo lugar? Quem tem as mãos limpas. Mas depois que Jesus passou pela vida e não se corrompeu, ele foi para o Caio e falou, Caio, fala para o Caio, Caio, você não tem condição de pagar o preço. Me dá o produto, eu vou comprar ele da sua mão. Me dá essa dívida.
Agora a dívida não é sua mais, mostra as mãos, a dívida já não é mais do Caio, a dívida agora passa a ser de Jesus, e Jesus vai e entrega uma promissória para o Caio. Só que essa promissória é diferente, ela tem cor de sangue, ela tem gosto de sangue, ela tem aparência de sangue, e o sangue de Jesus na mão do Caio garante para ele que ele não só vai para o inferno por conta desse pecado, mas garante também a entrada dele no reino dos céus. E aí, vamos lá, Jesus. E Jesus vai passando por um da humanidade. Vai pegando aí, Jesus, o pecado de todo mundo. Jesus vai tomando o pecado de toda a humanidade. Segura aqui, Jesus, fica aqui comigo. Aí. A Bíblia diz, em Isaías capítulo 53, que ele levou sobre si os nossos pecados. Aquilo que estava em nós, Jesus levou sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava nas mãos de Jesus. Ele tomou aquilo que era nosso. Não foi Jesus que comprou esse problema. Não foi Jesus que adquiriu voluntariamente esse pecado. Mas ele, por amor a cada um de nós, para nos deixar com as mãos livres, com as mãos limpas, ele levou sobre si o nosso pecado. E a Bíblia diz que Jesus, então, ele vai para a cruz. E quando ele chega na cruz, quando uma pessoa morre, é como se Deus olhasse para ele e falasse assim, deixa eu ver a mão. A pessoa chega lá no céu e mostra a mão. Se a mão estiver limpa, ele fala, entra para o descanso eterno, amado meu. Contudo, se ele chega com a mão cheia de sujeira, é como se Deus dissesse, aparta de mim porque eu não te conheço, para o lago eterno que é o seu lugar. Quando Jesus então vai para a cruz e morre, e vai se apresentar ao Senhor, ele tinha tanto pecado, mas tanto pecado na sua mão, isso é interpretação minha, é como se Deus virasse o rosto para Jesus, não pudesse nem olhar para Jesus, por tanto pecado que tinha na mão dele. Imagina o pecado mais cabuloso que você conseguir pensar, imaginar. Jesus levou sobre si. A palavra de Deus diz que Jesus morreu não só por aqueles que estavam lá, mas também morreu por todos aqueles que viriam depois dele. E quando Jesus se apresenta ao Senhor com as mãos cheias de pecado, Deus diz para ele, você não pode entrar aqui. Você não pode vir aos céus. Jesus então ele é condenado e levado até o inferno. Quando Jesus morreu, ele não foi para o céu, ele foi para o inferno, e ele levou os nossos pecados com ele no inferno. E quando chega lá no inferno, põe no chão aí. Ele foi falando com o diabo, põe só um. Ele falou com o diabo, está vendo esse aqui? Esse produto aqui foi adquirido pelo pastor há tantos anos atrás. E na cédula que você tem aí, fala que esse pecado voltaria para você, mas alguém também teria que vir com ele, morto para que eu morri, eu estou aqui. Toma o pecado e me dá a cédula que é dele. E Jesus foi tomando a cédula que era contra nós, e foi tomando. E assim como diz a palavra do Senhor, que depois, pode pôr todos aqui, depois que Jesus levou o nosso pecado ao inferno, devolveu para o dono dele, ele disse, está vendo esse pecado? Estou. Eu não cometi nenhum deles, mas eu morri por todos aqueles que cometeram esse pecado. Agora eu mostro, ó morte, onde está a sua vitória. Aquele que dominava a morte, aquele que tinha o poder da morte, agora está sendo derrotado. Porque eu vim para vencer a morte, eu vim para vencer o inferno, eu vim para vencer o inimigo. E Jesus diz para o diabo, me segura aqui, se você pode. Eu cumpri a legalidade, toda a lei eu cumpri, eu não quebrei nenhum só princípio. Além disso, eu fiz isso por toda a humanidade, eu trouxe o pecado dele aqui, eu estou deixando o pecado dele aqui,
no inferno. E a palavra de Deus diz que aquele que desceu nas profundezas também subiu até o céu. E quando ele chega no céu, ele desceu como unigênito, e quando ele sobe aos céus, o Senhor abre os braços, e agora o Senhor já não vira mais o rosto para ele, porque nas mãos dele estava banhada de sangue, o sangue derramado que agora está na mão de cada um de nós, e que nos faz também ter mãos limpas, para que a gente possa chegar até o Senhor, para que a gente possa subir ao céu. E o encontro de Jesus com Deus foi maravilhoso, porque ali, aquele que um dia foi condenado injustamente, foi tido como imundo, agora ele estava lá no céu, como limpo, e não só ele como limpo, mas todos nós também agora, com ele, deixamos toda a maldição lá no inferno. Obrigado, Jesus. Os outros podem ficar aqui. Jesus, então, ele vai embora. Não, precisa. Jesus está subindo. Jesus está subindo. Jesus está subindo e desce o Espírito Santo. Hoje nós não temos mais Jesus em carne do nosso lado, mas o Espírito Santo foi enviado para poder andar do lado do Caio, para poder andar do lado do Paulo, para poder andar do lado do pastor, para poder andar do meu lado e do seu lado, para sempre nos convencer que o preço do pecado já foi pago por Cristo, e que nós não precisamos mais de novo buscar aquele problema, buscar aquela sujeira, buscar aquele mal que nos levava para o inferno. Esse é o papel do Espírito Santo hoje nos nossos dias, nos convencer da justiça, do juízo, nos convencer do pecado, nos fazer lembrar as palavras que nós temos estudado. Porém, se algum daqueles que um dia foram limpos, ainda assim quiser voltar para as práticas antigas, hoje nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que têm em suas mãos o sangue do Cordeiro, nenhuma condenação há. Porém, se ainda assim aqueles que foram iluminados quiserem se entregar às paixões do mundo, e essas paixões do mundo não vêm de uma vez só. Ninguém que foi preso por assalto começou roubando o Banco Central. Ninguém que perdeu o casamento por conta de adultério, por conta de prostituição, por conta de imoralidade sexual, ninguém começou lá saindo com uma mulher, tendo um amante, 2, 3 amantes. O diabo, ele é sutil, ele vem com coisinhas baratas, com bugiganga. Isso é barato, isso você consegue pagar. Não, isso é baratinho, leva. E a pessoa vai levando. E é igual dívida de cartão de crédito. Se alguém já entrou aí, estourou o cartão e ficou enrolado, sabe do que eu estou falando. O negócio só vai aumentando. E as pessoas, há uns tempos atrás, o pastor missionário Ronaldo esteve aqui, e ele ministrou sobre nós a respeito do Vale dos Ossos Secos. E uma das ministrações que ele trouxe para nós aqui, uma das palavras proféticas que ele trouxe para as nossas vidas, foi: Deus vai restaurar a sua identidade. Quantas pessoas já perderam a identidade? Já não se reconhece mais, olha no espelho e não sabe quem é que ele está olhando ali. Aquela pessoa que antes orava, aquela pessoa que jejuava, que buscava o Senhor, que era fiel, que cantava louvores, que sentia a presença de Deus, hoje está tão distante, está tão longe que já não sente mais a presença do Senhor, já não chora mais, já não lê mais a Bíblia, já não se empolga mais com uma ministração, já não tem mais vontade de trabalhar para o Senhor, não para a igreja, mas para o Senhor. Então, se aquela pessoa que começou de pouquinho em pouquinho, que não vigiar e continuar, pode ser, segura aí, por favor, pode ser que ela volte
a levar sobre si de novo as mãos sujas. Essa daqui não é a maldição da lei. Agora a mão suja da pessoa é porque ele está quebrando o princípio da nova lei. Jesus lavou as nossas mãos com sangue. Mas se eu deliberadamente, o que está escrito em Hebreus, se eu deliberadamente continuar na prática do pecado, mesmo depois de havendo sido lavado, eu estou inutilizando a cruz. Eu estou tirando o poder dela e a unção dela. É como se eu estivesse crucificando Jesus de novo. E falando, o sacrifício de Jesus está inválido na minha vida. Não valeu de nada. Entendeu isso que eu acabei de dizer? Nessa explicação, eu tentei mostrar o que é a maldição da lei, que foi cumprida em Jesus, e que mesmo depois de Jesus, existe a possibilidade que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Mas existe a possibilidade de você e eu, todos nós estamos sujeitos, existe a possibilidade, se nós não vigiarmos e se não for através da obra do Espírito Santo na nossa vida, existe a possibilidade de nós voltarmos aos passados, voltarmos às práticas erradas, e aí sim, atrair consequências negativas, e consequência negativa é maldição. Então, atrair consequência negativa, mesmo vivendo na graça, mesmo vivendo depois da era de Jesus. Porque deliberadamente nós voltamos às práticas daquilo que Jesus já tinha nos limpado. Amém? Obrigado, pessoal. Toma, Satanás. O capítulo 9 fala sobre isso que eu acabei de dizer aqui agora. Eu fiz de uma maneira bem mais leve, de uma maneira bem mais tranquila, mas isso não tira a responsabilidade e o peso que essa palavra tem. Eu disse que o preço que o diabo vende um produto que põe na nossa mão é muito caro. Ele é tão caro que valeu o sangue de Jesus. Ele é tão caro que valeu a sua, a minha vida e a vida de toda a humanidade. É por isso, meu amado, que nós precisamos olhar para a nossa vida e ver se não tem algum resquício ainda de maldição, se não tem ainda alguma coisa que nós carregamos dentro de nós que é do diabo, que é do inferno. Aquilo que Jesus fez para nos salvar, aquilo que ele o preço que ele teve que pagar, foi muito caro para que você e eu ficássemos de novo brincando, enamorando com as coisas do mal. Talvez hoje nós estamos colhendo o mal que nós plantamos lá atrás. Atitudes erradas. E nós falamos aqui, fala o nome de um pecado, e cada um falou o nome de um pecado, e você sabe, você conhece a sua vida. É uma palavra maldita que você falou ou recebeu do seu familiar. É um roubo que você cometeu, escondeu isso e ninguém sabe. É um relacionamento extraconjugal. É um vício que você alimentou ou tem alimentado ainda, que guarda dentro de você. Meu amado, o diabo ele não brinca. Eu tinha uns 5 anos de idade, eu sei que era 5 anos porque eu lembrava de onde minha mãe falava isso com a gente. Minha mãe falava assim, olha, vocês tomem cuidado para não ir para o inferno, porque o inferno é o lugar de onde ninguém sai. A gente tem um jeitinho brasileiro. Nós temos o jeitinho brasileiro, eu vou fazer, se der ruim eu dou meu jeito, eu dou meus pulos. Uma vez morto, é só o juízo. Jesus ele explicou isso com a parábola que ele disse do rico e do Lázaro. E o rico quis dar um jeitinho,
Não, Jesus, deixa eu voltar lá para poder falar com os meus parentes. Não, molhe minha boca aqui com água. Não tem como. Ao homem está condenado uma morte, e depois da morte, o juízo. O apóstolo Paulo, veja bem, o apóstolo Paulo, a pastora pregou aqui domingo, e ela disse que, ela usou uma palavra que eu nunca tinha ouvido, atribuído ao apóstolo Paulo. Ele foi um bandeirante. Ele foi um bandeirante espiritual. Né? Através do ministério dele, toda a Ásia ouviu de Jesus Cristo, através da vida de um homem, do ministério de um homem. Ele era aquele que, se tinha alguém doente lá longe, alguém falava, Paulo, vai lá para poder orar para a pessoa. Ele fala, não posso porque eu estou ocupado aqui, mas faz o seguinte, pega esse lenço meu aqui que eu estava usando para poder limpar o meu suor, vai lá e encosta na pessoa. Encostava, a pessoa era curada. Ele era daquele que estava pregando no dia de quarta-feira, aí tinha alguém que estava muito cansado porque estava trabalhando, sentou numa janela, cochilou, caiu, quebrou o pescoço, morreu. Ele vai lá e ora, ressuscita em nome de Jesus, que eu tenho que acabar de pregar, você precisa ouvir o resto da mensagem, até eu dar a bênção apostólica, você vai ficar vivo. Ressuscitou o homem continuou ouvindo a palavra. Esse homem, o apóstolo Paulo, dizia, eu temo para que depois que eu tenha feito tudo isso, eu mesmo não seja excluído da graça. Se o apóstolo Paulo, que é o apóstolo Paulo, não falava isso, eu tenho que dar meu jeito. Eu tenho que cuidar da minha salvação. Você tem que cuidar da sua salvação. Você tem que cuidar da sua vida. A nossa vida não é como Zeca Pagodinho dizia, deixa a vida me levar, leva eu. Não. Você precisa tomar a frente da sua vida. Reconhecer aqui, de novo, o primeiro passo é reconhecer aquilo que você fez de errado. Buscar conhecer aquilo que os seus antepassados fizeram de errado. Depois que você descobriu isso, fez essa investigação, se arrependa, confesse o pecado. A palavra de Deus diz que, se com a nossa boca nós confessarmos Jesus, nós vamos ser salvos. Jesus podia ter simplesmente dito, é só você crer no seu coração que você vai ser salvo. Mas não, ele disse que se com a sua boca confessar o que o seu coração crê, aí sim será salvo. Há uns dias desses atrás nós falamos aqui, que o Tiago, dando um conselho, confessai os seus pecados uns aos outros para que sejam curados. O confessar, o expor aquilo que eu guardo comigo, ele tem dois efeitos. Ele tem um efeito espiritual, do reconhecimento e da liberação, do destravamento daquilo na região espiritual. Mas ele também traz um benefício muito grande para nós. Conexões neurais são ligadas através da confissão. Eu não sei se alguém aqui já passou pela experiência de se consultar com um psiquiatra, ou com um psicólogo, ou com um terapeuta. Eu já disse, quando eu tive depressão, eu tive que consultar com esses três. Você chega lá, você começa a falar, pelo menos a minha experiência foi assim. Ele mais me ouvia. E eu falando, eu colocando para fora, eu me sentia bem. Meu irmão brincava assim, se você me der R$50, eu escuto você o dia inteiro falando, você vai ficar curado. O trabalho de um psiquiatra, de um psicólogo, é nos auxiliar aquele que está confuso, a reconhecer que as respostas estão dentro dele. Não é um psiquiatra, não é um psicólogo que vai te curar, é você que vai encontrar a cura dentro de si, através da confissão. Nós já estamos caminhando para o fim, meu amado, desse nosso projeto. Temos um mês, pouco mais de 4 reuniões, 3, 4 reuniões, para nós nos encontrarmos. Desde o primeiro momento até hoje, desde o primeiro dia que eu lembro que
no primeiro dia que nós tivemos aqui, o pastor deu para a gente o livro. E eu tinha comprado uns 2 dias antes, se eu soubesse, tinha esperado para ganhar também. Mas eu tinha comprado ele para poder ler e comecei a estudar sobre ele. E já passou, a gente já está acabando o tempo. Nós falamos de várias coisas aqui, eu gostaria, meu amado, de te levar, eu já estou terminando, vou terminar com isso, essa palavra. Eu gostaria de te incentivar a fazer essa reflexão, a fazer esse esforço. Ore ao Senhor. Senhor, a minha mãe, ela sempre ensinou a gente a orar, meu irmão e eu, ela sempre ensinou a gente a orar assim: Senhor, traga na minha memória aquele pecado que eu cometi, que eu ainda não me arrependi, faz eu lembrar daquilo que eu fiz, faz eu lembrar das coisas passadas. Hoje, no nosso dia a dia, a gente tem que resolver tanta coisa que o nosso dia tinha que ter igual o Unibanco antigamente, 30 horas para a gente conseguir resolver. A gente esquece de coisa que falaram com a gente de manhã, quanto mais pecado que a gente cometeu há tantos anos atrás. Peça ao Espírito Santo para te lembrar, para trazer na sua memória. Eu comentei com o pastor, teve um dia desses aí, que eu estudando o livro, eu perdi o sono, eram as 00:30, eu estava lendo o livro. E fui dormir. Deu umas 2, 3 horas da manhã, eu acordei, eu estava sonhando, um sonho, que parecia ser real. E na hora que aconteceu um fato, eu acordei. E eu lembrei, eu tenho que pedir perdão disso. Ore para o Senhor, peça a Ele para trazer a sua memória, confesse o pecado. Não confesse com qualquer pessoa, porque você vai estragar a sua vida e a vida de outra pessoa. Procure alguém da sua confiança, alguém que você sinta a presença do Senhor e sinta que Deus vai poder falar com você através daquela pessoa, e confesse. Não guarde só para si esse problema. Compartilhe. E com isso nós vamos crescer e ter aqui um grupo de homens maduros espiritualmente, maduros emocionalmente, capazes e capacitados pelo Senhor. Feche seus olhos, por gentileza. Deus, da mesma maneira com que o Senhor falou comigo, eu falei agora com os meus irmãos. Eu te peço que onde eu não consegui chegar, Deus, com a interpretação de texto, com a minha forma de falar, com a minha forma de criar, desenvolver uma retórica, eu te peço que o Teu Espírito Santo fale conosco. Que esta palavra possa entrar no nosso coração e que nós venhamos ter a certeza de que o sacrifício de Jesus nas nossas vidas quebrou a maldição da lei e nenhuma condenação mais há para nós que estamos no Senhor. E nós não vamos novamente voltar às práticas do passado, porque nós entregamos a nossa vida a Ti, nós aceitamos o sangue do Senhor nas nossas vidas, o sangue que nos purifica, o sangue que nos limpa de todo mal. Pai querido e Pai amado, que o Senhor possa vir com o Teu bálsamo nos nossos corações, nas nossas feridas, tratar, Senhor, ó Pai, com o amor com o qual o Senhor sempre nos trata, para que nós possamos sentir a Tua presença, livres do pecado, livre das amarras do diabo, livre da condenação do mundo, livre do nosso passado de horror, e que nós possamos viver em novidade de vida, livres, como salvos, libertos na sua presença. Eu te agradeço porque o Teu Espírito Santo está conosco, revelando no nosso coração aquilo que nós devemos fazer. Eu te agradeço porque a Tua graça está conosco, nos fazendo andar no caminho que devemos seguir. Deus, que todo esse contato com o ocultismo, com a imoralidade, com os vícios, com as drogas, todo o contato do passado com aquilo que não presta, com as coisas sobrenaturais, com as religiões que adoram e invocam outros deuses que não o Senhor. Pai querido e Pai amado, que todo esse nosso passado seja quebrado, seja lançado no inferno. Nós lançamos na cruz, nós depositamos na cruz, porque sabemos que da cruz veio a nossa redenção. Nós depositamos ali o nosso passado,
Nós depositamos ali o nosso presente e o nosso futuro, na certeza de que o Senhor é o nosso Deus que nos ama e que nos guardará por todos os nossos caminhos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe com essa palavra em nome de Jesus.